Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The Drummer e hoje eu estou com um convidado muito especial que não é o Dan Brown. Edgar Dalegrave voltando aqui conosco depois de muitos anos. Olá, Eduardo. Olá, todo mundo. Um prazer para mim estar aqui e espero voltar mais vezes, mas é um prazer e um privilégio falar sobre esse assunto tão importante. Olha só, tenho que não esperar 10 anos, né, pra voltar. Mas hoje, olha só que interessante, nós vamos conversar sobre anjos e demônios. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Edgar, como comentado, hoje o assunto é anjos e demônios. Olha só, hein? É algo que às vezes a gente escuta muito, né, sobre esse assunto no popular, né, filmes e tudo mais. E às vezes a gente fica com mais o conhecimento disso daí do que da Bíblia, né? Então vamos lá, vamos falar primeiramente, segundo a Bíblia, né, o que são e qual é a origem dos anjos. Começar pelos anjos, né, por coisa boa, né? Sim, acho que é melhor começar por aí. E eu acho que essa questão espiritual ela é extremamente importante para a igreja na atualidade. Há muitos anos atrás eu li um livro do Francis Schaeffer chamado Verdadeira Espiritualidade e eu gravei uma frase dele para trazer aqui justamente para isso. Ele dizia assim, ó: se nós removermos a realidade objetiva do universo sobrenatural, o cristianismo não será mais do que uma mera ferramenta para auxílio psicológico e sociológico. Então, os seres espirituais, anjos e demônios, eles estão presentes na Bíblia, mas eu vejo que hoje nós temos uma polaridade. Ou a igreja dá uma ênfase enorme a essa batalha espiritual de uma forma errada e equivocada, muitas vezes baseada em um folclore do que são essas criaturas, e muitas igrejas, por sua vez, já não falam mais nada. E aí a gente perde essa vitalidade, segundo o Francis Schaeffer coloca. Então, anjos e criaturas espirituais estão presentes em 34 dos 66 livros, e há 275 referências diretas a esses seres. Olha só. E então, qual é a origem? Bom, é difícil falar, porque assim, a Bíblia ela é muito clara e ela quer que nós conheçamos tudo a respeito da nossa salvação e no que implica a nossa salvação. Já em outros assuntos, a Bíblia ela não vai se referir mais do que aquilo que nós precisamos para termos uma relação na nossa salvação ou não com esse assunto. E anjos, então, é uma desses assuntos. A Bíblia, ela de forma alguma, ela é exaustiva na sua explicação sobre anjos, mas ela nos dá algumas pistas, como, por exemplo, você perguntou, a sua origem. Então, a primeira coisa que qualquer texto bíblico que você vai ler, por exemplo, Salmo 148, vai dizer que são criaturas. Certo. Com isso, nós já entendemos que são, então, criação de Deus, elas não são autoexistentes, e elas não são eternas. Também diz Colossenses 1,16 que o próprio Cristo é autor da criação, tanto o que vemos, o material, quanto o celestial. Então Cristo estava presente também nessa criação e é o autor também dessas criaturas. Então a Bíblia nos diz que eles são espíritos, Hebreus 1,14 nos diz que eles são espíritos ministradores. Então nós podemos deduzir que os anjos, eles, embora tenham uma personalidade, porque eles têm nomes na Bíblia, né? Nós temos Miguel, nós temos Gabriel. Sim. Então eles são personalidades. Ao mesmo tempo, eles não têm um corpo, eles são espíritos. Então nós não temos a capacidade, a não ser que Deus abra os nossos olhos, de vê-los, tocá-los e andar com eles. Mas tem uma coisa interessante, porque
às vezes Deus capacita anjos em uma situação singular em que eles podem ter algo que se parece com o nosso corpo. Por que eu digo isso? Porque Jacó lutou com o anjo. Jacó segurou... Não, Jacó segurou o anjo, né? Segurou o anjo. Segurou o anjo e não deixou subir. E não deixou ele subir. Plagiando a nossa música gospel. Mas também eles apareceram para Abraão, eles cearam com Abraão, eles se hospedaram com Ló. Eu ia dizer, né? Então, parece que em alguns momentos há uma singularidade permitida por Deus que eles têm, então, a capacidade de ter algo parecido com o que nós chamamos, então, de corpo. Mas, no geral, a Bíblia diz que eles não possuem corpo, e isso também nos dá uma dica de que, se eles não têm corpo, eles não são seres sexuados. Tá. Isso significa que eles não podem se reproduzir. Então, a quantidade de anjos criada... é limitada. Tipo Bitcoin. Isso aí, tipo Bitcoin. E ela não é recriada. Então, nós temos o mesmo número de anjos. Sejam os anjos, sejam os que caíram, eles não se multiplicam por meio da sexualidade. Tanto que em Mateus 22:30, Jesus fala que no céu... né, quando os líderes saduceus vão lá perguntar para ele, uma mulher que havia casado com vários homens aqui, de quem ela seria a esposa lá no céu, né, quem seria o marido dela, e tentando pegar Jesus numa pegadinha, tipo assim, uma mulher não pode ter vários maridos lá no céu, e Jesus diz sim, porque lá no céu não se casam, nesse casamento são como os anjos. Então, eles não têm essa relação matrimonial, então o número deles é o mesmo. E o único capaz de eliminá-los, então, é o próprio Deus, que um dia assim fará. Com alguns deles nós vamos falar depois. E tanto quer dizer, assim, só pegando um ponto ali, que nessa questão ali do céu, né? E como são os anjos. Quer dizer que quando uma pessoa morre, ela não vira um anjo. Não, ela não vira um anjo. Que tem alguns comentários que às vezes assim... quando vai falar pra uma criança, cadê quando uma pessoa morre, né? Faleceu. Ele está lá com os anjos lá no céu, agora ele é um anjinho, agora é uma estrela lá no céu, sabe? Isso aí, claro, a gente fala pra uma criança pra confortar, mas não deveria falar, na minha opinião. Isso aí, dentro do cristianismo, essa seria uma ideia totalmente desaconselhada, porque você não vira um anjo, você vai continuar sendo um ser único, em uma outra esfera agora celestial, diante de Deus, o teu Criador, mas realmente você não vira um anjo. Sim, porque anjo é outra coisa. E uma outra coisa interessante, se eles não se multiplicam, também não tem aqueles anjinhos bebês lá no céu, né? Olha só! Que o pessoal faz, ainda é muito presente na literatura, principalmente vindo da literatura grega, né, da teologia, né, que eles faziam, mas não existe essa ideia de anjinho lá no céu, aquelas criancinhas gordinhas, rosadinhas, com asinhas, provavelmente você não vai encontrar lá. Nem tão pouco um anjo pai correndo atrás do seu filho, dizendo, filho, o pai mandou você não fazer aquilo e tudo mais. Então, você não vai encontrar. Isso é coisa da mitologia grega, que foi incorporada e com o passar do tempo foi se estabelecendo esses seres parecidos com crianças, que seriam os anjinhos, mas não, nós não temos anjinhos. É que essa ideia de crescimento, envelhecimento, é uma questão, vou dizer assim, terrena, eu digo aqui da Terra, não celestial, né? Isso. Se a gente pensa que o anjo, ele é espiritual, então não cabem, vamos dizer assim, as mesmas regras, né? Isso aí. Mesma ideia, assim, daqui a pouco... Né? Então o anjo não teve infância. O anjo não teve infância. Ou ele ainda está na infância. Porque assim, nós temos que entender que a matéria que Deus criou, então quando fala do princípio, Gênesis 1, né, ele está falando da terra, e é isso que eu digo, a Bíblia ela é clara naquilo que é necessário para nosso entendimento salvífico. Ela não é uma enciclopédia a fim de esgotar todos os assuntos. Claro que Deus criou o mundo espiritual, mas quando ele estabelece um jardim no Éden, né, que é a terra, as criaturas que foram colocadas dentro da terra que são limitadas pelo tempo, são limitadas pelo espaço e são limitadas pela matéria. Sim. Anjos não são limitados nem pelo tempo, pelo espaço, pela matéria, porque eles têm uma outra dimensão que é essa dimensão celestial. Então eles não vão ter essa ideia de crescer, envelhecer, né, morrer, perecer, enfim. Sim, é que normalmente a gente fala assim que a Bíblia tem todas as respostas, né? Ou a Bíblia é o manual do ser humano, mas a realidade é que sim, a Bíblia tem todas as respostas no que condiz ao que nós precisamos saber para viver para Deus. Exato. Ou seja,
Não é tão importante a gente saber sobre anjos. E também a questão, talvez falar do manual do ser humano, na verdade a Bíblia é um manual sobre a salvação, vamos dizer, se a gente fosse falar. Então é um manual, podemos dizer assim, como que Deus criou o homem para a sua glória, né? Isso para aí. ser. Só que aí o homem caiu e tal, e Jesus, toda a redenção, né? E aí outra coisa que eu queria só comentar antes da gente mudar ali os demônios, né? Eu já ouvi assim que a palavra anjo tem relação, né, o significado com mensageiro. Tem isso também e tal, aí tem essa palavra mensageiro e tal, né? Sim, a palavra anjo, né, que foi também depois traduzida para o grego, ela tem essa conotação, mensageiro. Mas também há outras designações na Bíblia Sim. que são designadas a essas criaturas celestiais. Então a gente ainda não sabe se a palavra realmente ela é usada em uma ocasião especial ou se ela, o que aparenta ser uma hierarquia celestial. E aí você tem lá o seraf, né? Que a gente chama de serafim, mas aí seria já o plural do hebraico, né? Nós temos o seraf, nós temos o querub, né? Nós temos o querubim, que é o plural de querubim. Eu já peguei a ideia, hein? Isso aí, nós temos o seraf, o querub, o arcanjo, né? Que seria um arcanjo, então um anjo acima. Sim. Então, mas a palavra anjo ela é mensageiro. Tanto que esse é um dos grandes problemas da interpretação de Apocalipse. Quando o apóstolo João está escrevendo as cartas para as igrejas, ele fala assim, ao anjo da igreja em Éfeso, diga. Sim. E aí fica aquela ideia, será que toda igreja tem um anjo? Um anjo da guarda. Que a protege, que a cuida, que algumas pessoas dizem que é o pastor, mas definitivamente não é o pastor. Então algumas pessoas dizem, então lá no céu tem um ser específico para cuidar da igreja em Éfeso, né? Também surgiu essa ideia de, então tem também os demônios territoriais. Também não funciona assim. Mas também a palavra pode ser ao mensageiro, ao cara que está levando a carta a Éfeso. Ao responsável, Isso, a pessoa aquele que vai... está levando. Ele pode ser o mensageiro. Então ficou essa dificuldade de entender Apocalipse, porque a gente não sabe se João está se referindo a um mensageiro celestial, ou ele está se referindo ao mensageiro que está levando a carta. Eu gosto da interpretação, na minha visão, né, da interpretação do mensageiro, né? Eu também. Porque, pra mim, faz muito mais sentido, digamos assim, até eu diria assim, eu, né, faço essa conexão, não precisa ser o pastor, mas a pessoa responsável, o líder, alguém que está à frente que vai receber essa mensagem, porque essa pessoa vai estar recebendo a carta, vai receber a mensagem, então ele vai ter que repassar. Isso então eu interpreto mais dessa forma, que eu fiz uma série, né, de estudos das 7 igrejas, deram 8 estudos, porque capítulo 1 e depois... Eu pensei que tu tinha inventado uma outra igreja. Não, capítulo 1 inteiro, um estudo. E assim, pra mim, foi bem desafiador, né, de trazer aos dias de hoje, e aí tu percebe como que aquela carta de Apocalipse, ela é atual ainda, por mais que foi escrita para aquelas igrejas lá, é atual porque os problemas, o cerne dos problemas que acontecem são atuais. E são coisas... E assim, eu achei muito desafiador, tanto a questão de estudar, quanto a questão de aplicar, né, porque tem coisas ali que, poxa, dá uma balançada na gente, assim, né? Então foi bem enriquecedor essa questão aí. Mas assim, Edgar, hoje é anjos e demônios, né? Certo. Então a gente entendeu o que é um anjo, a origem dos anjos, né? Vimos até que tem já diferentes tipos de anjo, né? Daqui a pouco depois a gente pode até comentar, junto com os demônios ali, se tem alguma função diferente, mas demônios, o que são demônios? Antes da gente entrar nessa questão, o que é um demônio? Ok, se a gente interpreta a Bíblia, nós vamos ver então que ela dá algumas pistas de que em algum momento, né, entre a criação e a queda, houve uma rebelião nesses seres celestiais. Né? A partir disso aí, então, a Bíblia ela nos fala que demônios, então, são esses espíritos, assim como os anjos são, mas eles se tornam rebeldes a Deus, e especificamente um desses seres, ele foi o iniciador do mal. Ele que permitiu, ou o que acolheu primeiramente o mal em seu coração. E isso significa, então, que os anjos também, eles possuíam esse livre-arbítrio, né? Por isso houve essa queda. E nós, então, temos algumas pistas de que houve uma rebelião e que essa rebelião, então, alguns desses seres celestiais, eles agora começam a se opor ao plano divino, se opor às ações divinas, e esses, então, são os demônios. Eles também são seres espirituais,
Os anjos, muitas vezes eles são designados na Bíblia como seres muito poderosos, inclusive tem um anjo que mata, né, 128 mil guerreiros assírios, né, lá em Isaías. Então eles são realmente seres poderosos. Já os demônios, então, eles são esses seres, eles parecem ter perdido parte desse poder, ou, o que eu prefiro pensar, que Deus limita a sua esfera de ação. Então os demônios, eles são esses seres celestiais que caíram. Aonde nós temos essas dicas? Principalmente nós temos em Ezequiel 28, né, aonde não é uma condenação a Satanás, é ao rei de Tiro. Mas quando ele está condenando o rei de Tiro, ele começa a falar assim, você estava no Éden. Tu diz, opa, peraí, como assim? O rei de Tiro não estava no Éden? Pois é, né? Né? Você foi ungido querubim guardião. Opa, peraí. Todas as pedras preciosas estavam, né? E teus engastes foram feitos com ouro. E você era o modelo da perfeição. Tu diz, o rei de Tiro não é tudo isso, né? Então nós vemos que por trás do rei de Tiro existe essa figura que o está incentivando ou mesmo a qual ele está copiando com a sua atitude. E a condenação ao rei de Tiro, ela nos remete então a um outro ser que também operou uma rebelião contra Deus, como o rei de Tiro está fazendo, e ele é lembrado ali. Então nós temos essa ideia então de que Satanás ele foi um rebelde e ele está por trás de toda a ação humana. Principalmente se você lembrar, os governos humanos, eles são uma espécie de usurpação ao governo que deveria ser de Deus. Porque quando o próprio Israel pede um rei na época de Samuel, o próprio Deus fala para Samuel, você vai dar para eles um rei. Samuel havia ficado chateado, vamos dizer assim, né? Mas Deus disse, não, tu vai dar para eles um rei, porque não foi a ti que eles negaram, foi a mim que eles negaram. Eles querem um rei como as outras nações, então nós vamos dar. Então todo o reinado, ele é meio que uma espécie de usurpação do poder divino, a não ser que ele seja entregue, como no caso foi feito com Davi. Deus entrega, né, parte da sua autoridade ao rei Davi, por isso ele ainda é uma referência e o Messias é um descendente do rei Davi. E há uma aliança que Deus faz com o Davi e seu reino. Mas esse ser, então, ele foi rebelde e, de alguma forma, então, ele estabeleceu uma rebelião e ele arrastou consigo outros. E aí, então, nós temos os demônios. O próprio Jesus fala em Lucas 10, 18, ele fala, eu vi Satanás caindo do céu. Né? Então, ele realmente habitava essa área celestial e ele foi expulso da presença de Deus por causa da sua rebelião. Então, os demônios, então, são esses seres celestiais que optaram por continuar uma rebelião contra Deus. Sim, então, vamos dizer assim, são os... mesma ideia dos anjos, né? Seres espirituais, que se desviaram do seu propósito, né, pelo qual foram criados, né? Isso aí. E é interessante quando tu falou antes sobre a questão de seres criados, né? Que significa então que eles não são eternos, então os demônios também não. E aí que significa que tem um criador. Isso. Né? Porque se é criado, alguém teve que criar, né? Que é Deus. Então os demônios agora são esses anjos aí que caíram, né? Que se rebelaram e tudo mais, né? Ou cair no sentido de se rebelar e tal, né? Que é essa terça parte. Ou seja, nós temos 2/3 de anjos e 1/3 de demônio. Quer dizer que se tiver uma peleia aí, né? Tem um número maior. Só que assim, o problema é se os demônios estiverem no high ground, né? Isso aí. Mas essa ideia de 1/3 dos anjos também ela é interessante porque, na verdade, ela também vai ser limitada pela tua interpretação de Apocalipse. Olha ali, porque é Apocalipse 12, com a mulher e o dragão, que depois que a mulher se retira para dar à luz, é que Satanás se rebela e arrasta consigo 1/3 dessas criaturas celestiais. Aí fica a pergunta, porque muitas pessoas interpretam, tá, mas essa mulher que está dando à luz é Israel? Então o Satanás se rebela depois que o Messias fora prometido a Israel? Ou quem sabe até em algumas outras teologias, né, é Maria? Então Jesus o Satanás teria se rebelado enquanto Maria ainda estava grávida de Jesus e tudo mais. Não necessariamente o texto de Apocalipse está falando que lá no início 1/3 se rebelou, mas nós sabemos que podemos até interpretar como sendo lá no início, quando o plano divino foi revelado, esse ser, então, que nós chamamos de Satanás, não concordou com esse plano de alguma forma, porque tiraria talvez a sua posição no céu, né? E ele não concordando com isso, arrastou naquela época. Mas de qualquer forma, a ideia que se tem, no geral, dentro da teologia cristã, é que 1/3 desses seres celestiais, então, seriam quantidade de demônios.
Mas vai depender sempre da tua interpretação de Apocalipse 12, se é uma ilustração, se é uma linguagem poética, se é um terço literal, né? Então, vou deixar para quem está ouvindo adequar a sua teologia, inclusive na sua interpretação de Apocalipse. Claro. Mas aí quando a gente olha então para esses seres espirituais, os anjos e os demônios, qual que, no caso, né, começar pelos anjos, qual o propósito pelo qual eles foram criados? Porque os demônios não foram criados como demônios, né? Exato. Então eles já não estão no propósito. Então, qual seria o propósito deles, pelo qual eles foram criados? Ou seja, se eles, já que eles continuam como anjos, então eles estão cumprindo esse propósito. E no caso dos demônios que se rebelaram, qual que é o propósito deles com essa rebelião? Tipo assim, o que eles resolvem fazer? Agora eu só não quero mais cumprir o propósito, ou eles têm outras funções aí, outras ideias, né? Ok. Bom, nós chamamos isso então de o ministério, que acaba sendo a função, né, de cada um deles. E os anjos, eles sim, desde o princípio, eles têm um ministério bem definido por Deus. Então, se você for olhar alguns textos bíblicos, primeira coisa, os anjos eles servem aos propósitos divinos e glorificam a Deus. Salmo 148, Isaías capítulo 6, nos dão essa ideia. Porém, Hebreus, e mesmo Salmo 34, Salmo 91, nos dão umas outras dicas, porque Hebreus vai ser específico em dizer que eles são espíritos ministradores àqueles a quem fez herdar a salvação. Ou, a gente pode falar em uma linguagem mais reformada, eles são espíritos ministradores aos eleitos divinos. E aí eles tinham um papel no Antigo Testamento, eles tiveram um papel com Cristo encarnado, e eles têm um papel diante da igreja. Então, por exemplo, se você pegar assim, no Antigo Testamento, qual era a função deles? Eles protegiam, eles encorajavam, eles orientavam e eles executavam juízos divinos. Eu ia dizer, porque eu lembro do caso das pragas, né? Isso, dos primogênitos no Egito e tudo mais. Caso de 1 Reis lá também, lá que o anjo destruiu o exército assírio. Exato. E aí nós temos o anjo que falou para Agar, lembra quando Agar estava distante, indo embora com Ismael, e o anjo vem e conforta, Agar está fazendo o que aqui? Né? Então nós temos o próprio Jacó, quando ele vê os anjos subindo e descendo, a Sodoma, né? A ideia de que anjos foram lá e acabou livrando Jó e suas filhas e a sua esposa que virou sal, mas eles executaram. Daniel, nós temos os anjos operando diretamente. Então no Antigo Testamento eles tinham muito essa função. Na encarnação de Cristo, bom, aí você vai ver vários ministérios que os anjos tiveram com Cristo encarnado, e isso eu achei legal. Primeiro eles avisam José, avisam Maria do nascimento, avisam José sobre, pega a criança, sai, Herodes está querendo matá-la, né, vá até o Egito. Eles avisam os magos do Oriente, olha, não voltem pelo caminho onde vocês vieram, Herodes tem más intenções com o menino. Eles serviram Jesus após a tentação. Eles consolaram Jesus no jardim, né? Houve um consolo angelical ali. Eles anunciaram a ressurreição de Jesus. Quando as mulheres chegam lá e um ser celestial diz assim, o que vocês estão fazendo aqui? Procurando entre os mortos aquele que vive. Eles alertaram os discípulos após a assunção de Jesus. Jesus está subindo aos céus, os discípulos estão lá meio que olhando para cima e de repente aparecem dois varões e varões da Galileia, o que vocês estão fazendo olhando para o céu, né? Esse Jesus vai voltar também, agora você tem uma missão, então tratem de cumpri-la. E também no seu retorno, é o que fala Mateus 24, né? Diz que no retorno de Cristo eles acompanharão Jesus, reunirão a igreja que estava espalhada e vão acompanhar então Jesus e reunir a igreja. Então eles têm um ministério muito forte diretamente com o Messias. E na igreja hoje, já que Jesus não está, eles confortam, como por exemplo Paulo, quando estava em Malta, ele recebe, né, a visão de anjos. Eles indicaram Filipe para o eunuco, né? Eles também deram a visão para o apóstolo João lá no Apocalipse. Eles ajudaram Cornélio a encontrar Pedro. Então os anjos, eles parecem, mesmo na continuação da igreja, ainda ter uma função e um propósito muito claro. Já os rebeldes, bom, aí realmente eles não possuem uma função divina, eles não têm um ministério divino, né? Eles, na verdade, se rebelaram e o seu líder, vamos usar esse termo para Satanás, né?
ele é nominado em vários lugares da Bíblia que ele tem um plano e o seu plano é única e exclusivamente atrapalhar e tentar minar os planos divinos. Agora, uma coisa que eu tenho que dizer como parêntese, ele não é um ser que se equipara a Deus em poder. Aham. Então, quando nós estamos falando aqui de Satanás, nós não estamos pensando em um ser que se equipara em poder ao Deus Criador ou mesmo a Cristo. Pelo contrário, ele continua sendo uma criatura e ele continua limitado em poder por esse seu Criador. E Deus, então, no seu plano e no desenvolver do seu plano, mesmo que nós não entendamos, ele permite que essa criatura continue existindo. Então eu creio que Deus tem o poder de eliminar Satanás agora, nesse momento? Sim, mas o plano de Deus é maior que a minha ideia do que eu faço a respeito dos planos de Deus. Então nós temos que entender que esse ser permitido por Deus está aí. Então, por exemplo, Mateus 13, Jesus fala que ele é inimigo de Deus, homicida e pai da mentira. Então, esse não foi um ministério designado por Deus, mas a atitude rebelde dele o leva a isso. Em João, capítulo 8, 44, ele é chamado de príncipe dos demônios. Então, na ideia de que ele parece ter hierarquicamente um papel mais estabelecido. Zacarias, ele é chamado então de Satanás, que é adversário. Uhum. E Apocalipse, ele é chamado de diabo, como em outros lugares, que significa aquele que acusa, né? O acusador. Então ele tem essas funções, né? E para mim esses são os nomes do qual a Bíblia se designa a ele. Eu não creio que a Bíblia usa Lúcifer para se designar a Satanás. Eu também, porque até acho que é interessante, até um comentário, essa questão de Lúcifer vem de uma tradução, né? É da Vulgata ou da Septuaginta? Da Vulgata, né? E, na verdade, ele está traduzindo um termo que é anjo, estrela da manhã, estrela d'alva, né? Isso aí. E eu sempre comento, porque em Apocalipse, quem é chamado de estrela da manhã é Jesus, né? Exatamente. Aí, ou seja, quem vai nos salvar vai ser Lúcifer. Ficaria muito ambíguo, né? A gente dizer assim, não, peraí, somente que história é essa? Então eu acho que eu gosto mais de chamar de... Porque Lúcifer é uma questão que veio de tradição, da católica e tudo mais, e hoje é identificado e tudo bem, né? Não costumo brigar muito com isso, mas eu não uso. Assim. Eu creio que vem de uma interpretação equívoca, de que quando está falando sobre o rei da Babilônia, lá em Isaías 14, assim como aconteceu eu falei em Ezequiel, você vê um poder atrás de Ezequiel. Mas em momento algum na interpretação do julgamento ao rei da Babilônia, tu tem qualquer possibilidade de interpretar como esse poder descrito lá em Ezequiel é muito claro. Você estava no Éden, você pisava as pedras fulgurantes. Lembra que Deus está rodeado por um mar de pedras preciosas, um mar de vidro, né? Então tudo indica que há esse poder atrás que estava no Éden, que foi feito querubim guardião. Mas já a condenação ao rei da Babilônia em Isaías 14 não tem nada a ver com Satanás. E aí o que acontece? Essa palavra hebraica Hillel, ela foi traduzida para Vulgata como Lúcifer, que é o planeta Vênus, a estrela da manhã, a estrela vespertina. E aí a tradução inglesa copiou esse Lúcifer e optou, então, por não transliterar, mas deixou esse Lúcifer. E aí está a confusão. Hoje, se você pegar as traduções mais modernas, mesmo no português e inglês, e até mesmo algumas versões latinas, a palavra Lúcifer já foi substituída. Né? Sim, por estrela da manhã. Por estrela da manhã, estrela d'alva e tudo mais. Mas a Septuaginta, ela traduz como Ésforos, ou mesmo Fósforos, algumas pessoas usam essa nomenclatura, que é o nome de Vênus na Septuaginta, usado em outros lugares. Então, foi um problema de tradução e se perpetuou, principalmente na versão King James. A Almeida, em um primeiro momento, perpetuou essa transliteração do nome Lúcifer, sem traduzi-lo, e acabou acontecendo que nós hoje, então, temos a ideia de que Lúcifer é o nome de Satanás, mas na verdade Lúcifer é só a forma latina de se referir ao planeta Vênus. Deixa eu até confirmar aqui, porque eu tenho aqui uma Almeida corrigida e fiel, olha só. Ok. Deixa eu ver aqui em Isaías 14, Isaías 14, 12. Mas claro que nós podemos entender que a rebelião do rei da Babilônia era muito representativa com a de Satanás, que era ser alguém famoso, mas ele mesmo dizia, subirei aos céus, lá colocarei o meu trono, mas aí Deus fala, mas olha ali, ó, você está derrotado. E algumas pessoas dizem, viu?
é Satanás quando achou que fez a rebelião, mas na verdade você não tem a interpretação mais adequada desse texto, você não pode interpretar como sendo uma condenação a Satanás. Essa aqui que é Corrigida e Fiel, que já é talvez uma revisão de 94, né? 95 ela já tem Estrela da Manhã. Já traz Estrela da Manhã, exatamente. Já traz Estrela da Manhã, ela não tem aqui. Ele diz, como caíste desde o céu, ó Estrela da Manhã, filha da alva, né? Então essa aqui já corrigiu o termo. Já foi corrigida e tal. Então já não tem essa questão. Mas aí, Edgar, então assim, pelo que tu comentou, o propósito dos anjos, né? Então é glorificar a Deus, né? E claro, servir a Deus, né? Muito semelhante ao propósito de toda a criação. Exatamente. De toda a criação. Então, basicamente, a diferença é que os anjos, vamos dizer assim, foram criados para glorificar a Deus. Então eles ficam adorando e louvando a Deus e eles continuam fazendo, porque eles não caíram. Agora, os que caíram, os demônios, querem atrapalhar, então, esse assunto, né? Por meio da sua rebelião, o objetivo deles, então, é quebrar o plano de Deus na redenção humana, principalmente, porque o primeiro ataque de Satanás que nós temos na Bíblia é Gênesis capítulo 3. Sim. Então ele vai lá e ele faz com que o homem perca a sua posição diante de Deus. E aí, então, todo agora o plano divino passa a se desenrolar de Gênesis 3 até Cristo na cruz, é a redenção do homem. Então, o objetivo de Satanás é impedir que o homem alcance, entenda, compreenda essa redenção. Então assim, tipo, não é aquele lá que se deu mal e fica quieto na dele. Não, tem que atrapalhar os outros, né? Então, aí até eu fico me perguntando, será que... Não, na verdade é isso mesmo, é só por maldade mesmo, né? Não é? Eu caí, agora tô longe de Deus, não consigo mais voltar. Eu tenho que, né? Os outros também tem que... Parece, sabe quem, Edgar? Sabe quando tu tem um amigo, assim, daquele bem amigo, assim, que entra na piscina e diz pra ti, vem que tá boa a água, né? Só que tá gelada. Tá geladinha. Esse é Satanás. Ele falou lá pra Eva, vem que tá boa a água. Pode vir que tá bom. E aí Eva acreditou, né? E perceba que todo o plano dele com Eva é justamente colocar a palavra de Deus em xeque, o plano de Deus para a humanidade em xeque, quando ele diz assim, não, Deus na verdade ele está tentando controlar vocês precisariam desobedecê-lo para entender o que é realmente ser livre, né? E é ali que ele aprisiona, né, a humanidade. Então o objetivo dele é esse. Agora, claro, nós temos que entender que toda a ação dele, ela está muito agora conectada ao que herdamos de pecaminosidade, né, ou ação, o pecado herdado, né, e ele não age tanto quanto algumas pessoas por aí colocam em algumas igrejas, dizendo que temos que amarrar o valente, temos que amarrar Satanás, temos que, né, nos cuidar com os demônios territorialistas, temos que descobrir qual é o nome do demônio que está na tua comunidade, na tua cidade, para nós repreendermos. Não é bem por aí a ação dele, né? É que é muito mais fácil a gente colocar a culpa em outra pessoa ao invés de nós realmente lidarmos com o nosso pecado, sofrermos a consequência e, sei lá, crescermos espiritualmente, né? É mais fácil botar, é culpa do demônio, né? Isso aí. E eu vejo que tu falou ali da tentação ali de Eva, e depois Adão acabou caindo também, né? Nessa questão, né, da palavra de Deus, colocar em xeque e tal. Ele também tentou, Jesus, também, claro, com outra estratégia, mas também ele tentou, porque assim, que a gente falou, e eu acho que foi muito interessante o que tu falou ali, da questão que ele quer destruir o plano de Deus da redenção, né? Primeiro ele quis destruir a criação, vamos dizer assim, semelhante a Deus, né? Que foi o homem. Ele não tentou lá desviar a formiga. Exato. E tal, não. Que ele que era racional, né? Tinha um relacionamento com Deus. E aí quando chega Jesus, bom, agora Jesus é o cara que vai trazer a redenção, então eu também tenho que dar um jeito de evitar que isso aconteça. Isso. Tentar Jesus, mas não foi bem efetivo, né? Porque... E aí nessas questões, né, Edgar, desse objetivo dos demônios que vão entrar, então, a questão dos... das falsas doutrinas, né? As possessões demoníacas, as tentações,
opressão e tudo mais, que a gente vê na Bíblia, alguns casos, né? Que tinha o homem lá com uma legião de demônios, né? E tal. É tudo Satanás querendo afastar as pessoas desse plano da redenção, né? Enganadores, né? Que nem até a gente não citou, mas lembrando, né, o texto de 1 Timóteo 4:1, né, que diz que nos últimos tempos, então, muitos vão abandonar a fé e vão seguir, né, esses espíritos enganadores, doutrinas de demônios, Isso né? aí. Então, tudo com essa ideia aí que tu falou, né, do atrapalhar o plano da redenção, né, da redenção divina, né? É que, assim como ele tentou Eva, sendo, assim, muito sagaz com uma ordem clara que Deus havia dado e usando essa ordem e transformando um pouquinho, eu vejo que hoje nós temos essa mesma estratégia. Então existem muitas igrejas que estão, como é que eu vou dizer, reproduzindo uma teologia que não é necessariamente bíblica, principalmente baseada em visão de homens. E isso nós temos que tomar todo cuidado. Porque a ação de Deus na vida de cada um, ela é pessoal. Ela é congregacional enquanto salvação. Então a minha história é diferente da sua história, é diferente da história talvez das pessoas que estão nos ouvindo. E a ação de Deus em cada uma dessas histórias é individual. Mas a salvação, ela é congregacional. Então nós temos que entender isso. Só que algumas igrejas, ao invés de entender essa ação divina congregacional, elas acabam seguindo homens e suas visões de espíritos e tudo mais. E nós temos alertas muito claros na Bíblia, nos apóstolos, Paulo falando, por exemplo, aos Gálatas, dizendo assim, mesmo que um anjo, se ele vier trazer uma mensagem diferente da que pregamos, seja considerado amaldiçoado. Não ouçam, não escutem. Mas às vezes hoje nós estamos reproduzindo ideias de pessoas, das suas experiências supostamente espirituais. E quando eu digo supostamente espirituais, eu não quero ofender pessoas que talvez possam ter tido experiências espirituais, mas quando a gente torna essa a regra, aí está o grande erro. E aí nós paramos com igrejas que acabam se fechando dentro dessas doutrinas, se tornando praticamente seitas, porque justamente toda a doutrina dela é baseada nesse tipo de situação. Então, se você for olhar o Novo Testamento, nós vamos ter vários momentos em que Jesus repreende, expulsa e tira demônios ou espíritos malignos, né, de pessoas. Mas em momento algum essa foi a regra. Até porque se nós formos transformar isso em regra, qual dessas pessoas é a regra? Então nós temos que entender que em experiências individuais, elas não podem ser tornadas as regras. Então aquela pessoa que diz, um anjo veio me falar um negócio. Cuidado. Que anjo veio falar? Por que veio falar? Como veio falar? O que a Bíblia diz que daquilo que isso está sendo dito é contrário, é a favor, não é a favor, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim como uma pessoa talvez chegar para mim e vai dizer assim, Edgar, você faria meu casamento com 2 mulheres? Eu vou dizer, não, eu não faço. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara em não aprovar a bigamia. Mas Edgar, o anjo me falou, o anjo me disse. Aí vem o cara e diz assim, não, mas um anjo me falou que é para eu me casar com 2 mulheres. Eu vou dizer, cara, um anjo não pode te dizer algo que Deus já revelou claramente na sua palavra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas visões de anjos, essas angelologias não saudáveis que estão sendo colocadas aí diante das igrejas, e isso é assustador. Isso é complexo. Não, com certeza. A gente acaba tirando o papel da palavra de Deus e começa a seguir a palavra do anjo, né? E essa palavra talvez pode ser de um anjo caído. Então tem que cuidar. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que o bom cristão, ele precisa conhecer a doutrina, ele precisa conhecer muito bem a Bíblia, ele precisa estar a todo momento dependente do Espírito Santo, e eu tenho que tomar muito cuidado, às vezes até mesmo com a minha vontade, porque a minha vontade muitas vezes ela é contrária ao que a Bíblia diz, e eu preciso colocar a minha vontade em submissão àquilo que a Bíblia fala. Então, às vezes, se vier um espírito falando aquilo muito que eu quero, eu preciso parar e dizer, peraí, só um minutinho, deixa eu ver na palavra e deixa eu ver naquilo que o Espírito Santo está me dizendo, se aquilo é ou não verdadeiro, aprovado, divino, está dentro de uma espiritualidade saudável diante de Deus e tudo mais. Então o cristão precisa conhecer muito bem a Bíblia. E aí, Edgar, comentou, né, antes já sobre que nós temos ali os anjos, né? E nós temos os anjos que eles fazem diversas funções e tudo mais. E aí temos lá o
o líder dos anjos, normalmente, ou líderes, né? Que são os arcanjos, né? E eu sempre gostei dessa ideia do arco, né? Porque tu tem o arqui-inimigo, o arqui-rival, né? Isso aí. E aí tu comentou que nós temos ali os querubins, né? Que normalmente eles são associados a uma questão de proteção, alguma coisa assim. Até tu citou ali, né? Isso Você aí. era um querubim guardião Isso ali aí. de Ezequiel, né? Foi Isso colocado, então, os querubins na porta do Éden. Os querubins foram colocados, né? Na porta do Éden. Na entrada do Éden. Aí tem os serafins. Também eram os querubins na tampa da arca. Também, isso, aqueles dois com as asas voltadas No para dentro. propiciatório. Isso aí. Isso. Então, normalmente associado a isso, aí tem os serafins normalmente associados a louvor. Ali tem, acho que é Isaías, né? que Louvor, aparece. adoração. Louvor, adoração. E no caso dos demônios, que até tu citou antes, não, porque nós temos que descobrir o nome do demônio, não sei o quê. Como é que é isso aí? Tem também vários, tipo, tem o Satanás, que é o arquidemônio, né? Aí depois tu tem os demonins, aí tu ou começa ali, tipo assim, não, é que diabo é um, aí demônio é outro, aí tem Baal que é outro, aí tu tem Beuzebu é outro, como é que é esses negócios? Legião é outro demônio, que daí são vários juntos, que é várias cabeças, né? Tô inventando agora. Um grupo de galera ali. É. Não, os anjos, realmente, o único que é nominado realmente parece ser Satanás, o próprio diabo, que inclusive em Apocalipse, o próprio dragão, e João fazem questão de colocar lá, este é a serpente que estava lá no Éden. Então, parece ser, esse indivíduo, ele parece ser o iniciador, então, do mal, e ele parece ser o líder, ou se identifica como líder de todos esses seres espirituais. Quando fala sobre Baal, tal, fala de falsos deuses, né, de uma idolatria nesse caso, e não necessariamente diz que esses deuses existem. Diz apenas que eles eram falsos deuses adorados, que até poderiam fazer algumas coisas diante do povo, mas não eram considerados anjos ou qualquer coisa assim. Existe na mitologia, você vai ter vários, então o pessoal que joga aí RPG vai lembrar lá dos jogos principalmente de Diablo, né, que a ideia são jogos pagãos mesmo, né? Então você tem lá Lilith, você tem outros seres, né, o Malebolgia, mas na verdade isso tudo são seres da mitologia. Sim. Biblicamente, o que a Bíblia fala é que realmente nós temos só a serpente, o dragão, Satanás, o diabo, e ao redor dessa criatura, então, nós temos aquilo que a Bíblia fala de demônios ou espíritos malignos, né? Mas em algum... Principados, potestades Isso. também, mas a mesma coisa. Exato, mas fala sempre neles no geral, não dá uma indicação, embora eu acho que eles sejam seres personalizados, eles têm uma personalidade, mas em momento algum a gente pode nominar, segundo a Bíblia, essas criaturas. Por isso que fica ruim quando a gente olha alguma igreja que quer, tem o nome do demônio tal, vamos Diga ver seu qual nome, é né? isso. Não faz sentido algum, porque a Bíblia, ela, justamente por não nominar, ela já nos mostra que não há importância nesse tipo de ação, né? De tentar descobrir qual é o demônio específico que está lá. Mas Satanás, sim, esse parece ser o indivíduo ao qual a ira de Deus vai primeiro chegar no dia do juízo e vai também para todos os seus demônios, porque diz que o lago de fogo está separado, né, para Satanás e seus demônios, e também para todo aquele que caírem no engano e não entenderem a salvação e a redenção, ou não receberem, ou não foram eleitos, aí vai depender da teologia de quem está nos escutando para fazer essa associação. Será que essas igrejas, e sem querer ofender, né, essas igrejas, mas que querem fazer entrevista com o demônio, né, que tá possuindo aí a pessoa, será que elas não estão talvez, tipo assim, porque Jesus perguntou, né, Lucas 8, né, Jesus pergunta, qual o seu nome, né, e aí ele diz Legião, que daí também, mais uma vez, não é o nome do demônio, né, porque, inclusive a Bíblia explica, né, Exato. que são vários, né, uma multidão de demônios, né, que estava naquele homem, né. Será que eles não pegam alguma coisa assim? Pode até ser, mas, de novo, dentro da doutrina cristã, você não tem incentivo claro de Jesus para nós agirmos dessa forma. Claro, né, ele tá E falando... aí, e aí eles podem até, mas Jesus perguntou o nome e você diz assim, ok, mas não há qualquer propósito, porque, de novo, uma experiência individual
ela não pode ser a regra para experiências coletivas. Aham. Ah, porque Jesus perguntou, aquele demônio, mas teve demônios que Jesus expulsou sem sequer Sim. pedir o nome, sem sequer as pessoas terem se dado percepção da situação como um todo, né? Então, tornar isso regra, eu acho perigoso, eu acho que acaba partindo ou levando as pessoas a uma teologia que não é saudável. Acho que também uma outra coisa que nem tu citou ali da cultura popular dos jogos, tem muitos filmes também, né, que ficam nomeando os demônios, sabe? Esses filmes de Sim. eu gosto de filme de terror, eu gosto desse tipo de filme assim, né? Mas eu quero dizer assim, tem aqueles, por exemplo, acho que vem também algumas coisas de livros apócrifos, Isso. pseudopígrafos, né? Uhum. Que tem aquela questão dos 7 pecados capitais, aí cada pecado capital tem um demônio que é específico, tem um nome. Mas isso aí, mais uma vez, não é bíblico. Não, isso. E se você É. for pegar a obra de Dante Alighieri, né, principalmente ali o Aham. Inferno, você vai ter um monte de ideias, né? Ou se você pegar outros artigos portugueses, por exemplo, como o Alto da Barca do Inferno, Alto da Barca do Inferno, Alto da Barca do Céu. Então, isso faz parte de uma mitologia que acabou sendo trazida, óbvio, de povos mais antigos, babilônicos, assírios, egípcios, persas, fenícios, os próprios nórdicos, né, têm os seus seres. E aí na Idade Média foi feita uma miscelânea muito grande, e em parte culpa da igreja, porque a doutrina da igreja não foi assim, foi muito sofrível na época da Idade Média, né? Tanto que depois a Reforma vem estabelecer alguns princípios que a teologia cristã havia perdido. Então, principalmente na Idade Média, se faz essa miscelânea. E a igreja, vendo que tudo isso podia ser para ela útil, por exemplo, para manter os fiéis debaixo da sua autoridade, para fazer os fiéis darem as indulgências e tudo mais, a igreja cristã acabou se utilizando de todas essas mitologias e criando uma confusão dentro dessa questão celestial. E o papel da igreja deveria ter sido voltar às escrituras e estabelecer uma teologia saudável. Mas isso, vamos pensar aí, primeiro em uma Europa que no início foi romana, depois ela foi barbarizada, e quando eu digo barbarizada eu não estou diminuindo os povos, mas é como a gente usa a nomenclatura, né? Os bárbaros tomam conta do que era o Império Romano do Ocidente. E aí vem todas essas mitologias de todos esses povos que estão agora transitando pela Europa, tentando conquistar. Era óbvio que ia acontecer algum tipo de sincretismo. E aí o que faltou? Faltou a voz da igreja colocando uma fé saudável. Então hoje o pessoal dá vários nomes a muitos, né, que acabam indo para os jogos ou para os filmes de terror, mas que na verdade, biblicamente, você não tem respaldo algum para concordar com essas nomenclaturas e tudo mais. Então é tudo nome inventado, tá? Fica bem claro. Esses nomes tipo Beelzebub, Tranca-Rua, Mochila de Criança, sabe? Sassuri, Boleto Sete Facadas. Atrasado, cartão de crédito sem saldo. Isso aí é tudo nome inventado pro inimigo. Isso aí, mas não fazem, a Bíblia em momento algum nos trata dessa forma. Então, Edgar, a gente já entendeu agora quem são os anjos e quem são os demônios, mas e o que isso faz diferença na nossa vida, como cristãos, né? Como é que a existência dos anjos impactam na vida do cristão? Até a questão, né, tu falou antes, porque tinha os anjos protetores, né, que protegiam. Tipo, a gente pode pedir para um anjo nos proteger? Podemos, né, pedir proteção de anjos? Tem aquele negócio de anjo da guarda, né? Até a gente citou ali o negócio, cada igreja tem seu anjo, daí a gente comentou, né, que seria um mensageiro. Mas, e no caso do cristão, tem anjo da guarda? Como é que funcionam essas coisas assim? A relação do cristão com os anjos. Tá. Bom, então, primeira coisa, nós sabermos que existe uma dimensão espiritual e seres que são espirituais, diferente de nós, que temos carne e espírito, nós temos seres que não têm carne, né? Então, essa primeira coisa que eu acho que um bom cristão precisa entender, então, é que há essa dimensão espiritual e ele não pode ser ingênuo de achar que tudo que está influenciando a nossa situação hoje é única e exclusivamente carnal. Existe uma dimensão espiritual que é ativa, Hebreus nos lembra disso, né? São espíritos ministradores.
A Bíblia também diz que os anjos acampam ao redor, né, dos eleitos, dos protegidos, dos guardados por Deus. Então nós podemos ter uma certa certeza, e eu lembro que eu fui um dos que leu aquele livro do Peretti, né, Este Mundo Tenebroso, e eu acho que foi fantástico aquele livro, enquanto literatura, óbvio, não é canônico e tampouco aquilo é o que realmente acontece, né? Algumas pessoas ficaram bastante empolgadas com a ideia de que aquilo então é o mundo espiritual, mas não é. Mas de qualquer forma, a igreja não perder essa dimensão do espiritual é importante, porque como o próprio Schaeffer falou, e eu comecei citando ele, se a igreja perder a sua dimensão espiritual, ela vai ser tão somente uma muleta para ações sociais ou mesmo ajudas psicológicas. E ela é muito mais do que isso, né? A morte de Cristo é muito maior do que isso. Então termos uma noção dessa dimensão espiritual nos ajuda inclusive a termos uma noção de que um dia seremos levados até essa dimensão espiritual, né? De que estaremos lá diante do nosso Criador e lá nós teremos de volta tudo aquilo que nos foi roubado lá no Éden, né? O que nos foi temporariamente retirado lá no Éden é devolvido por meio da cruz. Então essa é a primeiro entendimento que esse mundo espiritual traz para nós. Quanto a pedirmos para que os anjos nos protejam, de novo, os anjos são ministros de Deus. Então eu não posso simplesmente pedir para um anjo, me protege, porque vamos pensar nós aqui agora, nós temos uma empresa, eu tenho um cargo naquela empresa, e eu tenho esse cargo, ele é estabelecido uma função específica. Eu cumpro aquela minha função e logo o meu chefe, o meu empregador, a pessoa que está usufruindo desse meu trabalho, enfim, ela se beneficia com aquilo. Chega alguém na empresa e diz assim, Edgar, agora muda a tua função e faz tal coisa. Se eu fizer isso, eu vou acabar me complicando com o meu empregador. Agora, se o meu empregador chegar e dizer, olha, Edgar, hoje você vai ajudar o Eduardo. Ok, então eu estou autorizado a descumprir das minhas funções para ajudar o Eduardo. A mesma coisa, no meu entendimento, acontece com os anjos. Você não pode pedir para um anjo mudar o que Deus estabeleceu para ele fazer, a não ser que o próprio Deus mande. Então eu não preciso pedir para um anjo da guarda me proteger, porque Deus vai estabelecer a proteção que ele vai fazer para mim e ele vai designar, seja lá quem for, se for necessário, por exemplo, a ajuda de um anjo. Então o que eu posso pedir para Deus é, Deus, me protege, se for possível, necessário, se assim tu entender, faz com que teus anjos acampem ao meu redor. Mas eu não posso pedir diretamente para um anjo, porque essa não é, primeiro, a minha função diante de Deus, segundo, não é a função do anjo me obedecer, então, pelo contrário, ele vai obedecer a Deus e aquilo que Deus designou ele para fazer. Então essa ideia do anjo da guarda, ela também não é saudável dentro da esfera cristã, de uma teologia saudável, porque as funções celestiais e tudo que acontece lá, elas não são designadas por nós, compreendidas por nós, nem mesmo vistas por nós, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. O próprio anjo, quando vem falar com Daniel, ele mesmo fala que havia uma batalha e que ele estava sendo impedido, né? Inclusive um outro anjo, né? Há uma troca de função, de estabelecimento, mas tudo isso foi feito por Deus. Em momento algum, Daniel designou para aquilo acontecer. Então eu creio que essa situação de anjo da guarda, ela não faz parte de uma teologia saudável. Porque a gente acaba, e assim, parece estranho assim a gente fazer uma pergunta assim, porque tá basicamente dizendo, eu tenho que, em vez de buscar a Deus, eu vou buscar um anjo. Isso. E aí a gente volta que muitas vezes existe a crítica contra o catolicismo, né? Da intercessão através dos santos, basicamente trocou o santo pelo anjo. Isso. Tá na mesma, né? Na mesma. Agora, que nem a gente falou, se eu pedir orar pra Deus, Deus cuida de mim, e se Deus quiser usar um anjo pra isso, ele vai usar. E se ele não quiser usar um anjo e quiser usar uma outra pessoa, ele vai usar. Ele vai fazer. Então, Deus faz do jeito que ele quer. Essa que é a verdade, né? Exato. Mas aí, e a questão dos demônios? Como é que os demônios, então, né, interferem na vida do cristão? Aí, tipo, tem alguma relação? A grande questão que nós temos que entender é que já que o objetivo principal desses espíritos rebeldes, desses demônios, é tentar impedir que o homem, que a humanidade entenda, compreenda e alcance a salvação, independente se você é ou não calvinista, né? Porque daqui a pouco vão dizer, então ele está dizendo que é o homem que alcança a salvação. Não, mas, né?
entenda a sua salvação, eles têm um grande poder, e eu acho que o maior poder de influência que eles têm é justamente isso. É ele chamar a minha atenção, ou ele estabelecer alguns desvios da minha mente. Como, por exemplo, eu li também aquele livro do C.S. Lewis, né? Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. Como literatura, eu acho ele extremamente interessante. Eu acho que C.S. Lewis tinha uma mente brilhante e muitas das coisas que ele escreveu, ele é, assim, uma autoridade até hoje reconhecida na literatura, né? Mas nessa carta, então, ele fala muito do poder da influência, e eu creio que isso hoje é realmente uma esfera de atuação que o Espírito ele pode tentar, ele pode, assim como Satanás tentou Jesus, assim como Satanás tentou Eva, nós somos suscetíveis a algumas influências. Sobre possessão, bom, aí nós podemos entrar em vários debates, né, se os demônios podem ou não tomar conta de uma pessoa, mas eu entendo que a maior capacidade deles ainda está apenas na sua influência. Quando ele me faz olhar e dizer assim, puxa, você está muito cansado hoje. Por que lê a Bíblia? Durma direto, não se importe com isso. Né? É que tem uma diferença entre influência, opressão e possessão. Né? Isso, exato, há uma diferença enorme, podemos falar sobre isso, mas eu vejo que o maior poder é esses desvios, né? Aonde eu vou ouvi-lo. Então, por exemplo, eu estou lá e eu briguei com minha esposa e de repente ele diz assim, bah, mas essa tua colega de trabalho aí, olha só como ela te ouve, olha como ela te exalta, já aquela mulher que você tem em casa, ela só te rebaixa, ela só, né? Só reclama. Isso, só e aí você começa a pensar e dizer, puxa, realmente eu acho que eu errei. E eu acho que se eu tivesse casado aqui com essa pessoa, eu teria acertado mais. E aí você começa a tratar o teu casamento de uma forma indevida por meio de uma influência que, claramente, se você for olhar a Bíblia, essa não vai ser a influência. Então eu creio que há muito desse mundo hoje que nós não temos mais tempo para Deus, não temos tempo para as coisas de Deus, não somos proativos no nosso crescimento espiritual, lendo a Bíblia ou se envolvendo em algum ministério. E eu creio que muito disso é aquela influência de Satanás dizendo, não, senta aí, fica tranquilo, né? Vai dar tudo certo no final. Isso, vai dar tudo certo no final. Você é novo demais para ir para a igreja agora, vai mais tarde. Você já está salvo. Isso. Não se preocupa com isso. Agora que você está salvo, não se preocupe. Então, eu creio que ainda há uma influência que eles podem fazer na minha mente. Eu não creio em possessão do cristão, mas eu creio que quem não está debaixo do Espírito Santo, da autoridade de Deus, pode sofrer uma influência tão grande a ponto de sua agenda ser praticamente uma agenda satânica. Como, no exemplo, nós temos Pedro dizendo para dizendo para Pedro, aparta de mim, Satanás. E Pedro não estava endemoniado naquele momento. Eu ia te comentar isso, porque se a gente crê que o cristão não pode ser possuído, isso. Como é que fica? Se bem que Pedro aí não tinha o Espírito Santo ainda, né? Existe bastante hipóteses para Pedro, mas naquele momento você percebe que o que Pedro está falando é o que provavelmente Satanás falaria, no sentido de, não, tu não vai morrer na cruz. Ele está afastando Jesus do plano da redenção. Do seu plano que foi estabelecido por Deus. E aí Jesus enfaticamente diz, aparta de mim, Satanás. E aí vocês, nossa, então Pedro estava endemoniado? Não, mas as palavras de Pedro, elas eram uma representação do que Satanás provavelmente diria. Assim como lá no rei de Tiro, de Ezequiel 28, né? Aquele poder por trás do rei. Então o rei não estava endemoniado, mas aquele poder por trás do rei. É como quando uma criança vem falar alguma coisa e você diz, não, isso aí não foi essa criança. E se você às vezes tem dois filhos, um muito mais velho e uma criança, e ele vem falar, você já olha para o mais velho e diz, foi tu que mandou o fulano falar isso, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Então eu creio que pode haver uma influência satânica a tal ponto de que as nossas palavras acabam sendo uma reprodução da mente e da ação de Satanás, sem que necessariamente haja qualquer tipo de possessão demoníaca. Eu acho que talvez no caso de Saul, agora me lembrei desse caso, né, que dizia que ele tinha um espírito, eu não me lembro o termo, né? Tá, que espírito que vinha para atormentá-lo. Atormentá-lo, esse atormentá-lo, né? É mais uma questão de opressão.
Porque daí Davi tocava a harpa e acalmava Saul, né? a mente de Saul, exatamente. É que Davi começava a tocar os louvores lá, a minha vitória tem sabor de mel, e aí o espírito que ia ficar atormentando, Já saía- aqui eu não consigo, tem aqui eu o- não consigo. Tem o, como é que é, lá de bicuda na cara do capeta, tem as músicas muito engraçadas. Mas eu creio que ali naquele momento existe uma função estabelecida por Deus para aquele espírito. Então, porque se fosse realmente o espírito rebelde, ele ia dizer, não, Deus, eu não vou lá atormentar o Saul, é o que tu quer, então eu não vou fazer. Então, nesse sentido, parece que há uma... E Tipo se um você espinho olhar... na carne de... Claro, não é a mesma proporção, a mesma ideia, mas digo, quase uma ideia assim. Porque se você for olhar realmente todo o contexto, nós temos um rei rebelde que supostamente governava em nome de Deus, fazendo o que Deus desaprova. Então Deus atormenta a mente desse rei no sentido de dizer, olha, você não está fazendo o que deveria. E esse espírito acusa, né? Esse espírito leva Saul a essa intenção. Já Davi, tocando, acalmava na ideia de que Davi já era o próximo eleito rei de Israel por Deus. Então, mas mesmo isso fazia com que Saul ficasse confuso, porque ele acabava às vezes virando a sua ira para o próprio Davi, né? Tentando matar Davi, tentando atravessar Davi com a lança e tudo mais, né? Então, havia ali uma função. Então esse espírito não me parece ser um demônio, como algumas pessoas dizem, então Deus mandou um demônio lá atormentar Saul. Eu acho que seria algo muito baixo para um Deus santo como é descrito no Antigo Testamento. Então parece muito mais ser um espírito com uma função específica de atormentar a mente de Saul, que já era um rei rebelde, reprovado, e que ia manter-se na sua rebeldia. Sim. Né? Nesse sentido. Entendi. Não, muito bom. Sabe, né, por que Saul, ele jogou lá a lança no Davi quando ele tava tocando a harpa, né? Por causa que o Davi não tava tocando no tempo. Você assistiu o Whiplash? Essa é boa, né? Eu tava tocando no tempo, então... Essa aí eu inventei agora, ó. Vou patentear a piada, acabei de criar. É assim a minha mente. A mente de Ed The Drummer, ela é assim, sabe? Eu estou já... mas assim, então a gente vê que os demônios, eles têm essa influência, né? Eu tenho, que nem tu falou, Edgar, ali falando diversas coisas sobre Apocalipse, tudo depende da nossa linha de interpretação teológica, porque vai mudar, né? Sim, vai. Eu tenho uma interpretação teológica, escatológica, que nós já estamos vivendo o milênio, vamos dizer assim, porque o milênio não é literal, essa é a minha visão, do amilenismo, né? Certo. E a Bíblia fala, né, que Satanás ficaria aprisionado durante 1000 anos. Isso está escrito lá em Apocalipse, né? E eu interpreto o quê? Que Satanás, ele está aqui na Terra, porque a Bíblia é muito clara em dizer, lá em Efésios 2, né, que antes vocês estavam, né, sob o poder ali do príncipe, né, do ar, do poder do ar, e assim vai, que então nós, né, fomos salvos pela graça, mediante a fé. E eu entendo então que Satanás está aqui, mas está aprisionado, que então o seu poder, ele está limitado agora. Ele não tem um poder a mais. Mesmo assim, ele ainda consegue influenciar, ele ainda consegue, né, oprimir, fazer a tentação. Porém, eu entendo assim que muito, né, do que a gente tem hoje, apesar de eu acreditar também, da mesma forma como tu falou, que existe essa influência demoníaca, existe, vamos dizer assim, essas tentações, porque a Bíblia também é clara lá em 1 Pedro, né, que o inimigo está ao nosso redor, como um leão procurando, né, quem possa devorar, e assim vai, e nós temos que ficar alertas. Mas eu creio que muito, assim, do que acontece hoje, das nossas tentações, elas já fazem parte da sociedade, que diz ali, né, Efésios 2, né, que é o rumo da sociedade, né, o curso da sociedade, né. Inclusive, 2 Coríntios 4,4 também fala, né, que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. E a gente tem que lembrar também de Tiago, que fala que ninguém é tentado a não ser pelo seu próprio Isso mau que eu ia chegar. desejo. Eu ia chegar nesse ponto. E aí eu tenho assim uma tendência muito forte que muitas vezes, sim, existe atividade de Satanás, sim, existe um curso que ele planejou, mas me parece, não que seja exatamente assim, mas me parece que hoje Satanás ele tá só olhando o circo pegar fogo, sabe? Que ele já não precisa fazer nada, porque o pecado, ele... E não hoje, 2024, tá? Quando a gente tá gravando isso.
isso já 2000 anos atrás, Sim. ali, sei lá, já estava assim, né? O pecado, na verdade até antes, né? Já estava enraizado tão forte na sociedade que a sociedade, digamos assim, se Satanás não fizer mais nada, já vai para longe de Deus, né? Por Sim. causa do pecado. Sim. Mas claro, que nem eu disse, eu também Não. creio que existe uma tentação e tudo mais, que existe lá mexer os pauzinhos, porque senão Jesus ele não teria que expulsar demônio de ninguém, né? Isso. Então Exato. não teria isso, né? Jesus viria inclusive, negando isso, né? E aí ao contrário, ele fala, inclusive, que os apóstolos, ou os discípulos, fariam isso, e uma das coisas que os discípulos fariam era Expulsar demônios. Isso. Exato. E aí, por que eu tô comentando isso? Porque daí eu te pergunto agora, como que a gente se protege disso, né? Uhum. Porque se eu falar, então não tem no que se preocupar, né? Mas tem. Mas como é que a gente se protege dos demônios, dessas ciladas do inimigo, né? Que a gente usa esse jargão, as ciladas do inimigo. Como é que a gente se protege, então, do rumo dessa sociedade? Como é que a gente se protege das tentações pecaminosas que estão ao nosso redor? Como é que a gente se protege, vamos dizer assim, de uma sociedade caída já, né? Que segue esse rumo que Satanás já implementou, lembrando que, por mais que, vamos dizer assim, esse mundo, né, a gente sempre fala, o mundo jaz do maligno. Certo. Quem governa, por mais que a gente diz, Satanás governa, mas quem é que governa tudo mesmo é Deus, né? Uhum. Mas ele, então, deu essa permissão, vamos dizer assim, daqui a pouco, que nem Jó lá, que permitiu que Satanás tocasse em Jó, né? Foi Deus que permitiu, por causa que o mundo, do jeito que estamos aqui, está afastado de Deus, por causa do pecado. Mas como é que a gente se protege? Temos alguma ferramenta? Temos alguma, sei lá, uma proteção, um escudo, uma armadura, sei lá, uma coisa assim. Paulo fala lá em Gálatas, né? Em Efésios, desculpa. Em Efésios, que nós temos a armadura, temos que nos vestir com a armadura. E ele fala ali que existe uma guerra espiritual. Exatamente, ele fala de uma guerra espiritual e ele fala, inclusive, das armas que nós temos, né? Mas assim, primeira coisa que nós temos que entender é que a ação humana, uma vez afetada pelo pecado, entenda você sobre a depravação total ou não, mas nós temos que entender que desde o princípio, se a humanidade fosse deixada a ela mesma, nós já iríamos para um caminho de autodestruição e afastamento de Deus. Vide Caim e Abel, vide Babel, né? Na Bíblia não diz que ali estava Satanás por trás de tudo, e a humanidade já estava entrando em um declínio moral, em um declínio pessoal e espiritual completo. Então, assim, como é que o cristão ele pode se proteger, vamos dizer assim? As cartas de Paulo, Tiago, João e Pedro vão falar as epístolas, né? Mas eu gosto muito da forma pela qual Paulo conseguiu colocar isso, inspirado pelo Espírito Santo, óbvio, né? Em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, e ele fala da renovação da nossa mente. Legal. Então nós temos que entender, e eu acho que esse é o grande problema do cristão hoje. O cristão ele vem montando a sua vida em um alicerce de pecado, vamos usar esse termo, né? O cristão, todo ele, quando ele não entende a salvação de Cristo, ele está construindo a sua vida em uma estrutura de pecado. Quando ele se converte, vamos usar esse termo, né? Quando há a conversão, quando ele entende a salvação, quando ele recebe o Espírito Santo, então o ouvinte entenda isso dessa forma, né? Ele precisa renovar a sua mente. Isso significa que eu tenho que agora rever todos os alicerces que eu estabeleci em minha vida. E eu acho que isso a igreja está se esquecendo de colocar. Então, por quê? Porque hoje, muitas das pessoas que eu evangelizo, né? E já evangelizei, elas vêm numa vida pautada pelo pecado. Mas ela era uma pessoa legal, ela era uma pessoa boa, ela já tinha uma moral elevada. Gente, se não tem Jesus e o Espírito Santo, está alicerçado no pecado. Independente, por quê? Porque está alicerçado em valores humanos, condições humanas, alheios à ação de Deus e ao Espírito Santo. E aí algumas pessoas, quando então, vamos usar o termo, se convertem, elas dizem, legal, eu já tinha meus objetivos pessoais, agora Cristo é apenas aquele que vai me levar a alcançar os meus objetivos que eu já tinha. E na verdade não. Quando nós entendemos quem é Cristo, tem que haver uma transformação total, completa, do que eu acho certo, do que eu acho legal, porque agora Cristo passa a ser o ponto máximo, o Cristo passa a ser o molde, né? o modelo perfeito. E eu agora preciso colocar a minha vida debaixo disso. Por isso Paulo vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Jesus. Então precisa haver uma transformação da minha mente, dos meus valores e de tudo mais. Então eu tenho que ir lá e limpar a minha vida,
tirar todos os alicerces que eu havia colocado e começar a erguer uma vida nova, baseada em Cristo, no Espírito Santo e em seus valores. Isso vai me ajudar a ter uma vida protegida dessas ações, porque eu vou permitindo que a minha mente seja transformada. Hoje as pessoas não fazem isso. Elas pegam Jesus, colocam Jesus sobre o velho alicerce que elas já tinham, achando que Jesus agora é apenas a forma pela qual elas vão alcançar os seus objetivos. Mas antes elas tinham objetivos pecaminosos, egoístas, arrogantes, egocêntricos, e elas não entendem isso. E nós, igreja, permitimos que essas pessoas continuem sentadas nos bancos, achando que ela já tinha uma vida indo para um caminho legal, ela agora só aceitou Jesus, ela indo para um caminho mais legal ainda e não transformado. Então eu creio que a forma pela qual nós nos defendemos, aquilo que Paulo fala, né, a armadura que nós vamos estabelecer sobre a nossa vida, é justamente inicia com uma transformação completa de quem eu sou, o entendimento da minha identidade agora em Cristo, Ele como cabeça e modelo de todas as minhas ações. Aí eu vou começando a ficar protegido dessas ações, dessas tentações e desses valores corrompidos que antes eu tinha. Por isso, quando Jesus vai, ou melhor, quando Mateus, em um bloco 5, 6 e 7, estabelece aquilo que nós chamamos de Sermão do Monte, e ele mostra Jesus reinterpretando a lei, você diz, nossa, mas a interpretação da lei é muito mais profunda do que nós tínhamos ideia. E aí você diz, sim, é muito mais profunda do que nós tínhamos ideia. Por quê? Porque a transformação precisa ser completa. Ela começa na minha mente, no meu coração e depois se torna a minha ação. E esse é o culto racional que eu entrego diante de Deus. Então nós precisamos mudar completamente todo o nosso sistema de valores. Então uma boa proteção contra essas investidas de Satanás é ser realmente convertido e não apenas convencido. Olha só, é bem interessante que tu comenta, e até usando, né, digamos, a questão de batalha, né, espiritual, de guerra, investidas do inimigo, né, a maior proteção que nós temos é ter a nossa armadura, né, mas assim, saber de que lado que nós estamos lutando, né? Porque daí nós não estamos sozinhos, né? Eu quero dizer assim, porque, que nem te falou, essa questão de ser realmente convertido e não convencido, de nós termos a renovação da mente, nos faz nós estarmos do lado do exército de Deus. Isso. Né? Eu tô usando agora a questão de batalha de uma forma figurada. Mas significa que nós estamos lutando do lado certo, porque daqui a pouco nós não temos isso, não temos essa renovação, e nós vamos lutar com as nossas próprias forças e, na verdade, nós já estamos do lado do inimigo, né? Exatamente. E aí ele está nos atacando e nós estamos, né, sendo oprimidos e nós estamos caindo no pecado e assim vai, só a tentação, a gente nunca vence, porque, na verdade, a gente não tem as armas, a gente já está do lado dele, né? Nós não sabemos nem para que lado que nós temos que atirar, né? Então isso é muito importante, porque a renovação da mente vai até nos dizer qual que é o alvo que nós temos que ir, né? E aí, por exemplo, assim, imagina que eu não sou um cristão, e eu tenho o alvo, e eu não estou dizendo que isso é pecado, mas eu tenho o alvo de um dia ser uma pessoa rica que mora em Las Vegas. De novo, não é pecado você querer ser rico e morar em Las Vegas. Eu estou dando isso como um exemplo. Mas esse é o meu alvo e o meu objetivo de não cristão. De repente eu encontro Cristo. Cristo começa a mudar os meus valores. E aquele alvo, aquele sonho, aquele ideal que eu tinha de vida, de que uma pessoa vencedora no mundo seria ser uma pessoa rica morando em Las Vegas, de repente Deus transforma em uma pessoa que está lá pedindo sustento para uma igreja, para ele continuar um ministério lá no Haiti. Vamos usar um termo aqui, né? Então eu não estou dizendo também que bons cristãos são aqueles que estão fazendo missões no Haiti. Não é isso. Mas nota como Deus pode mudar a tua perspectiva de vida. Agora, se eu me converto e continuo achando que o que Deus tem para mim é ser alguém rico lá em Las Vegas e não parar para pensar no que Deus quer, eu estou permitindo essas investidas de Satanás, porque não mudou a minha mente. E Satanás a cada momento vai dizer, viu, Alau, você precisa agora correr atrás do teu green card. Mas será que Deus tem para mim esse green card? Será que realmente é o que Deus sonhou para mim? E de repente Deus sonhou para mim algo muito menos glamouroso, vamos dizer assim, mas eu ainda estarei dentro daquilo que Deus estabeleceu. Mas eu preciso de uma conversão. E cada vez que eu me aproximo de Deus e do plano de Deus para mim, eu estou cada vez mais distante da ação satânica na minha vida, da tentação e tudo mais. Mas,
claro, cada um vai ter a sua vida. Então, eu não estou dizendo que todo mundo que mora em Las Vegas e é rico é pecador. Eu quero que o pessoal entenda isso. Eu só estou me referindo a uma mudança de plano, um sonho que eu tinha e que agora Deus muda. E eu não ter tudo aquilo que eu sonhava quando eu não era cristão, não é ser derrotado, né? Mas me colocar debaixo daquilo que Deus tem como objetivo. Sim, daqui a pouco poderia ser, meu plano de vida é, sei lá, viajar, ficar solteiro e tal. Daí de repente eu me converto, não, agora eu quero estabelecer, quero casar, ter uma família, quero me estabelecer nessa igreja, porque eu quero servir nessa igreja, nessa cidade, entendeu? Né? De repente o sonho de conhecer o mundo, não que seja errado, Não, mas, isso não tá mas errado. mudou, não porque conhecer o mundo seja pecado, mas porque agora Deus eu me deu quero uma servir. nova prioridade. agora a minha prioridade é servir aqui. Isso. E se eu estiver viajando o mundo, eu não vou poder servir. E aí, E aí tu faz, vamos dizer assim, uma renúncia. Uma renúncia do teu sonho, né? Isso. E eu acho que essa é a grande questão. Quando eu renuncio aos meus planos, Satanás já não tem mais influência sobre eles, porque são sonhos que eu não sonho mais. Eu quero os sonhos de Deus. Mas, de novo, não é pecado conhecer o mundo, não é pecado morar em Las Vegas. Tem que sempre deixar bem claro isso. Bem claro isso, não vou dizer, olha lá, estão dizendo que é pecado, né? Então, não é isso. Se for o que Deus tem pra você, você está dentro do plano de Deus pra você. Mas se não for plano de Deus e é teu, então abra mão disso. Daqui a pouco Deus te chamou pra evangelizar em Las Vegas, no cassino, pra tirar as pessoas de lá. Pode Sabe, ser. né, que dentro do cassino tu não sabe quanto passa o tempo, né? Então... Tipo, tu entra lá com 17, 18 anos, quando tu tem 70 anos, tu acha que ainda tá fazendo aniversário de 19. E claro que o dono do cassino não vai gostar desse negócio, talvez vai mandar os capangas dele te perseguir. Você vai dizer, o ação do demônio. Deixa perseguido aqui, ó. Então, Edgar, muito interessante o papo que tivemos aí, né? E é bem interessante que esse tema aí, angelologia e demonologia... Demonologia ou demonologia? Demonologia. Demonologia é um negócio, assim, bem extenso. Então, Bem teria extenso. muito mais coisa pra falar. Com certeza. Mas aí, o nosso tempo também é limitado. Então, por favor, Edgar, nos deixe aí suas considerações finais e depois comente aí onde é que o pessoal pode te encontrar. Se quiser deixar algum contato, fica à vontade. Bom, minhas considerações finais então por favor, escute realmente com o teu coração esse podcast e também ao mesmo tempo e principalmente escute o que Deus está conduzindo, guiando e falando para você por meio do Espírito Santo, que ele disse que liberaria para a igreja quando ele fosse elevado aos céus. Procure sempre entender a Bíblia e ler a palavra de Deus. Isso é importante para que nós tenhamos uma teologia saudável, para que nós entendamos aquilo que Deus realmente quer que nós, como igreja, façamos, né? E tenhamos os nossos ministérios. Frequente uma igreja, eu acho que isso é importante também. A Bíblia nos fala sobre dons e ela diz que os dons são muito variados, então nós precisamos dos dons de outras pessoas para nos edificar. Se eu não tenho uma comunidade, eu corro o risco de achar que eu sou um cristão maduro sozinho, e isso é impossível porque eu não tenho todos os dons. Então procure uma igreja, exerça teu dom e permita que outras pessoas exerçam também o dom dela em ti. E isso vai te ajudar também a ficar afastado dessas investidas que Satanás e seus demônios podem fazer sobre nós. E expresse sempre a tua fé em Jesus, seja evangelista, seja uma pessoa que, aonde está, evangeliza por meio de ações e por meio de palavras. Isso também é bem importante, porque o reino de Deus ele vai crescer, ele vai atuar e nós não sabemos quem são as próximas pessoas que farão parte dessa igreja, então evangelizar também é bastante importante. E aonde você pode me encontrar? Bom, você pode me encontrar em Caxias do Sul, na Aliança Bíblica do Bairro Pio Décimo, ou em outras igrejas que eu tenho como parceiro, Aliança de Bento, outras igrejas, mas principalmente eu quero que a gente se encontre no céu. Eu acho que lá seria um grande privilégio estarmos todos juntos louvando a Deus. Amém. Muito obrigado, Edgar, por participar aí conosco depois de tanto Privilégio tempo. Tem que convidar. O ano que vem voltamos mais uma vez. Isso aí, próximo ano, a cada aniversário. Pelo menos uma vez por ano agora, né? Não a cada 10, né? A cada década. Isso aí, cada década não, né? Mas eu também quero finalmente considerar que esse é um tema, assim, que é bem interessante. Eu lembro que muito tempo atrás, quando eu estava... Eu nunca fiz seminário, né, Edgar? Okay. Mas eu estudei teologia sistemática, teologia isso, teologia histórica e tal. E aí eu lembro de ter lido o livro do Gruden,
Teologia Sistemática do do Gruden. Inclusive Wayne tá aqui, Gruden. tá aqui ainda, aqui no meu escritório, aqui tá ali, né? E eu tive que ler tudo isso, né? Porque no curso que a gente fez lá em Caxias, inclusive, né? Inclusive tu deu algumas aulas. Algumas aulas, sim. Né? Tinha que ler um capítulo. E teve o capítulo ali de angelologia e demonologia, né? Daí eu disse, olha só quanta coisa que tem aqui, né? E às vezes a gente, né, fica só com o Hollywood, né? Isso aí. E tem muita coisa interessante, mas é muito importante duas coisas que tu citou no episódio. Primeiro, que a gente não pode esquecer que existe vamos dizer assim, um reino espiritual, né? Uma esfera espiritual, né? Que tem uma batalha ali, que nem tem em Efésios 6, né? Que nem Apocalipse fala que virá também uma outra batalha, a batalha do Armagedon. Mas também lembrar que a Bíblia, o propósito dela, não é ficar nos dando detalhes sobre anjos, sobre demônios, porque eles aparecem na história do plano que Deus tem ali para a redenção da humanidade, né? Então, o centro da Bíblia toda é Jesus. Isso aí. É a salvação, é Jesus. Não somos nós o centro da Bíblia, isso é importante também, falar hoje em dia, né? Tem algumas pessoas, né? O centro da Bíblia é o Messias que veio para levar a nossa salvação. Exato. Então, às vezes tem coisas que não vão ter detalhes. Eu gosto de usar como clichê Deuteronômio 29, que eu uso assim fora de contexto só pra brincar, que as coisas encobertas pertencem a Deus, né? Então, assim, tem coisas assim que a gente não precisa saber detalhe. Então, não precisamos saber detalhes do nome de cada um dos demônios que estavam naquela legião de demônios lá, né? Naquele homem. Não precisamos saber o nome daqueles 2 anjos que visitaram Ló em Sodoma e Gomorra. Não precisamos saber, né? Alguns anjos a gente tem os nomes, né? Tipo Gabriel, Miguel, né? Arcanjo Miguel, né? Nossa. Né? Aí o que eles fazem? Aí, não, então agora nós vamos fazer estátua do Arcanjo São Miguel. Isso. Né? Daí também não, né? São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, né? Aí não, né? Então, assim, que a gente possa saber que existe isso, né? E que isso possa, ao invés de nós buscarmos, então, anjos e demônios não, né? Mas a gente possa buscar mais a Deus, sabendo que existe, então, essa batalha espiritual, existe essa esfera espiritual, sabendo que Deus está cuidando de nós, e nos protegendo, e sabendo que tem um inimigo, né, ali tentando nos atacar das diversas formas, que a gente possa buscar, então, mais a Deus, né? Então que isso seja sempre lembrado por nós, e aquilo que o Edgar falou, né? Procurar uma igreja, né? Congregar, relacionamento com outras pessoas cristãs, buscar a Deus, ler a Bíblia e tudo mais, né? Que é o de praxe, oração, né? E tudo mais, né? Então, muito obrigado para você que nos escutou até aqui, e até o próximo episódio. Até mais! Pelo amor de Deus!